Aqui vou te mostrar o segredo e o melhor caminho para alcançar 800+ na prova de matemática do Enem. Olá, meu nome é Daniel Dionísio e seja muito bem-vindo a este canal. No ano de 2022 eu fiz a prova do Enem e obtive nota acima dos 800 pontos. E posso te mostrar que é possível alcançar essa nota entendendo os padrões da prova. Nessa ocasião vou falar dos conteúdos mais recorrentes em todos os anos e quais são esses padrões, ou seja, você vai estudar apenas o necessário, tendo um método que é excepcional. Então vamos lá. Primeiramente temos que ter técnica e planejamento. Estamos falando do Enem, que é uma prova enorme, tanto pela quantidade de questões e pelo pouco tempo. Se analisarmos em média 3 minutos por questão, isso falo referente ao segundo dia. Agora estou mostrando essa tabela. Em síntese, ela resume bem os conteúdos recorrentes na prova de matemática. Se você observar, tem aí vários conteúdos, como matemática básica, probabilidade, geometria espacial, plana, entre outros. Se quiser analisar com mais detalhes, é só dar uma pausa no vídeo. Enfim, aqui estão os últimos 7 anos de Enem. Eu analisei essas provas e outras também, de 2009 em diante. Só não coloquei na tabela. E fiz boa parte dessas questões, fiz e refiz, observando que sempre tinha padrão. Olha só aqui comigo na tabela. Na parte de matemática básica, todo ano cai em média 19 questões. E isso sempre vem se repetindo, ou seja, esse padrão sempre é o mesmo. E aqui nessa segunda tabela, de forma exemplificada, tem também quais são os conteúdos de matemática básica, tais como razão em proporção, porcentagem e as demais que estão aí também. São questões sempre recorrentes, e é isso que você deve estudar. Então agora vamos falar de TRI. Para quem não sabe, TRI é Teoria de Resposta ao Item. É a forma de correção do Enem. Itens são as questões. E o objetivo do TRI é medir a qualidade dos acertos. Exemplo, numa situação em que duas pessoas fizeram a mesma prova e tiveram a mesma quantidade de acertos. A primeira pessoa acertou 10 questões fáceis, 3 médias e 2 difíceis. Já a segunda acertou uma fácil, 4 médias e 10 difíceis. Aí fica a pergunta, quem tem mais coerência? A primeira ou a segunda pessoa? Obviamente é a primeira, porque ela acertou de grande maioria as questões fáceis. Porém a segunda pessoa já não teve tanta coerência, porque acertou grande maioria de difíceis e errou as fáceis. E isso é básico. Por exemplo, como é que a pessoa acerta uma questão de análise combinatória, uma questão que geralmente é difícil, e erra uma questão que é analisar um gráfico, uma questão de escala, uma questão de porcentagem? Não tem lógica. Ou seja, das duas, uma. Ou a pessoa tem uma lacuna no aprendizado, sei lá, ela aprendeu um conteúdo e não aprendeu o outro. Isso é muito difícil. Ou isso aí é um acerto ao acaso, a pessoa foi e chutou. E aí acertou a de análise combinatória e errou as outras questões fáceis, por exemplo. E isso, a gente tem que levar isso na mente. Para que não venha acontecer, você deve ter método para fazer a prova, usando o TRI a benefício próprio. E olha aqui, observando a prova do Enem 2022, caderno azul, a primeira questão de matemática 136, função do segundo grau. Olha só, o intuito agora não é explicar como resolver a questão, mas sim método e técnica. Se você lembra da tabela, lá mostrava que função de segundo grau geralmente são questões difíceis. E aqui vale um parênteses, de que não é porque na tabela mostra que tal conteúdo, como função de segundo grau, é difícil, que todas as questões vão ser difíceis. Claro, podem haver questões fáceis e médias também. Porém, em grande maioria, analisando maioria, praticamente todas as questões, e aí você tem que analisar. É como um jogo de futebol. Você tem que ter visão de jogo. E aqui, você tem que ter visão de prova. Então, olhou uma questão, observou pelo conteúdo, que é difícil, então marque para fazer esse tipo de questão ao fim da prova. Porque aí, quando você está começando a prova, você está com todas as suas energias. Você está 100%. Mas ao decorrer da prova vai ficando
o cansaço. E às vezes o cansaço ele vai gerar uma falta de atenção, vai gerar ali, aquela fadiga, a pessoa vai querer, eu quero ir para casa. Isso é normal, até porque é o cansaço físico e mental. Mas para que isso não venha acontecer com você, gastando tantas energias em uma questão difícil logo de cara, então marque esse tipo de questão para fazer por último. E de começo, comece com as fáceis e médias, que são aquelas questões mais valorizadas na teoria de resposta ao item. E isso você tem que usar sempre ao seu favor. Bora lá então, vou mostrar aqui como resolve essa questão, de uma forma rápida, só para você ver. Uma máquina em operação tem sua temperatura T monitorada por meio de um registro gráfico ao longo do tempo T. Essa máquina possui um pistão cuja velocidade V varia com a temperatura T da máquina, de acordo com a expressão V igual a T² menos 4. Após a máquina funcionar durante um intervalo de tempo de 10 horas, o seu operador analisa o registro gráfico apresentado na figura para avaliar a necessidade de eventuais ajustes, sabendo que a máquina apresenta falhas de funcionamento quando a velocidade do pistão se anula. Então vamos lá, nós temos aqui a função, isso aqui é a função de segundo grau, então está aqui a função. Eu vou mostrar aqui duas formas de resolver essa questão. Então nós temos que achar as raízes aqui. Então, fórmula de Bhaskara da maneira tradicional, ou você iguala essa equação a zero. Você acha também da mesma forma. Vamos fazer da maneira tradicional aqui, fórmula de Bhaskara, e depois eu mostro igualando a zero. Só escrevendo aqui a fórmula. Menos b mais ou menos raiz de b² menos 4ac. Tudo isso dividido por 2a. Só para lembrar, a função de segundo grau é definida assim. ax² mais bx, ax² mais bx mais c. É assim que é definida a função de segundo grau. Olha só, o intuito aqui não é explicar, como eu falei, a forma de resolver e nem o passo a passo, só para te mostrar. Aqui nós não temos o b, não temos o termo que está com x, então esse aqui não existe nessa questão. Só temos o a, que é 1, e o c, que é menos 4. Então vamos lá. O a aqui ele é igual a 1 e o c ele é igual a menos 4. Só substituindo a equação. Menos b, então ficaria 0, então não vou nem colocar. Mais ou menos raiz de b². O b não tem, então nem precisa colocar. Menos 4 vezes 1 vezes c, que é menos 4. Tudo isso dividido por 2a, que é 2. 2 vezes 1, 2. Perfeito. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 4 dá 16 positivo. Então isso aqui é igual a mais ou menos raiz de 16 sobre 2. Raiz de 16 é 4. 4 dividido por 2 é 2. Então, isso aqui é igual a mais ou menos 2. Está aqui o resultado, mais ou menos 2. E a resposta não é a alternativa B. Muitas pessoas acabam errando e marcando B. Mas aqui ele diz que é as vezes que se anula. Então ele vai se anular quando chegar no 2 e menos 2. Olha no gráfico, chegou no 2 aqui uma vez, se anulou, primeira vez. Menos 2 aqui, se anulou também. Aqui também. Aqui também. E por fim, aqui também. Então, se anulou 5 vezes. E a alternativa correta, letra E, de é isso. 5. E a outra forma de se fazer seria fazer de azul. Você igualar a equação a zero. V igual a t² menos 4, sendo v igual a zero. Então seria 0 igual a t². Passando isso aqui para cá, mantemos o t do mesmo lado. E o 4, que está negativo, passa para o outro lado positivo. t² igual a 4. Então, t é igual a raiz de 4. E aqui vai ser mais ou menos 2. Por que mais ou menos 2? Só para explicar isso aqui.
porque 2 vezes 2 positivo vai dar 4, e menos 2 vezes menos 2 também dá 4 positivo. Então, nesse caso aqui de função de segundo grau, serve os dois valores, e está aqui o resultado também. Por isso que eu falei que esse tipo de questão às vezes pode ser difícil, às vezes pode ser médio e às vezes pode ser fácil. Então, geralmente, viu questão assim, pelo conteúdo, sabe que é difícil, então marque para fazer por último, quando você estiver ao fim da prova de matemática. E para encerrar, se gostou do vídeo, deixa teu gostei aí, se inscreve aqui no canal e em breve a gente vai estar postando aqui também aulas sobre esses conteúdos que são recorrentes na prova de matemática do Enem. Então, segue a gente aqui, acompanha que em breve tem mais vídeos. É isso e tchau, tchau!